As redes sociais estão cada vez mais presentes em nossas vidas. Seja para trabalhar, buscar informações, adquirir conhecimento ou se divertir, elas são usadas diariamente por uma considerável parcela da população brasileira. De acordo com a pesquisa realizada em 2014, cerca de 90% de usuários de 9 a 17 anos possui pelo menos um perfil em rede social. E, se observarmos as pessoas ao nosso redor, o principal acesso a estes ambientes virtuais está migrando dos computadores para os celulares, smartphones. Mas, afinal de contas, como podemos definir o que é uma rede social? Quais são as características dela? De acordo com Recoeiro, uma rede social é definida como um conjunto de dois elementos: atores, pessoas, instituições, grupos, são os nós da rede, e as suas conexões, interações ou laços sociais. Uma rede, assim, é uma metáfora para observar os padrões de conexão de um grupo social, a partir das conexões estabelecidas entre os diversos atores. A abordagem de rede tem, assim, seu foco na estrutura social, onde não é possível isolar atores sociais e nem as suas conexões. Vamos refletir com calma, a começar por nós. Somos os atores, os elementos deste ambiente que atuam de uma forma a moldar as estruturas sociais, através da interação e da constituição de laços sociais, explica Recoeiro. A pesquisadora, todavia, indica que há uma diferença entre o uso social e o uso das redes sociais para trabalhar. Como há um distanciamento na relação, no caso de empresas ou instituições usarem as redes sociais, o próprio ambiente passa a ser denominado como ator, e não uma pessoa. Por exemplo, se uma loja de eletrodomésticos cria uma conta no Facebook, a página será a representação do ator social, e não o dono da loja ou os funcionários que criaram a página. Ficou claro? Já o elemento conexão abarca os laços sociais que, por sua vez, são formados através da interação social entre os atores. Um fato importante que devemos ressaltar são os rastros que deixamos na internet, os quais são os principais responsáveis pelas interações. Seja comentário, foto, áudio ou vídeo, tudo que postamos na internet permanece no ambiente até que seja retirado por nós ou a partir da descontinuidade do ambiente. Sobre atores e a interação, a autora explica: a ação depende da reação do outro e há orientação com relação às expectativas. Essas ações podem ser coordenadas através, por exemplo, da conversação, onde a ação de um autor social depende da percepção daquilo que o outro está dizendo. Para os autores, ainda, a interação, como tipo ideal, implicaria sempre em uma reciprocidade de satisfação entre os envolvidos e compreende também as intenções e atuações de cada um. Interações são, portanto, descontadas dos autores sociais. São parte de suas percepções do universo que os rodeia, influenciadas por elas e pelas motivações particulares desses autores, afirma Recoeiro. Ou seja, quando analisamos as interações online, estamos automaticamente estudando as características dos atores sociais, nós. Segundo Reid Apud Recoeiro, as interações podem acontecer de forma síncrona ou assíncrona. Você consegue explicar a diferença entre essas duas formas de comunicação? As trocas síncronas são aquelas que acontecem em tempo real, com respostas imediatas ou quase imediatas.
Situações desse gênero são comuns em chats de conversação online. Já as trocas assíncronas são aquelas cujas respostas não são esperadas imediatamente. Um bom exemplo são os e-mails. Obviamente que a troca assíncrona pode acontecer imediatamente, mas não é característica principal dela. Você reparou que as redes sociais estão em constante transformação? Estão sempre criando novidades, moldando e sendo moldadas a partir do gosto de quem as usa. Afinal de contas, sem os atores, não tem sentido a existência da rede. O Orkut, que tinha 40 milhões de usuários somente no Brasil em 2008, fechou as portas para suas novas contas em 2014. Virou museu online até setembro de 2016, quando foi retirado do ar completamente. Quem tenta acessar a página do Orkut encontra uma mensagem que tem como objetivo emocionar e convidar os interessados a participar de uma nova rede. Hello! Lembram-se do início desse texto que separamos atores, nós, das representações sociais de atores, as empresas? Pois é, quem assina essa carta de despedida tem o seguinte nome, Orkut. E, no início do texto, tem a seguinte frase, eu sou o Orkut. Redes são dinâmicas e estão sempre em transformação. Essas transformações em uma rede social são largamente influenciadas pelas interações. É possível que existam interações que visem somar e construir um determinado laço social, e interações que visem enfraquecer ou mesmo destruir outro laço. Neste sentido, vai-se além dos modelos propostos pela ciência, pois nenhum deles permite que se analise, por exemplo, o capital social envolvido em uma relação com uma pessoa com o mundo conectado. E você, está mudando? Você já parou para pensar quantas pessoas usam a internet? De acordo com a pesquisa realizada pelo Facebook, isso mesmo, Facebook, cerca de 3,2 bilhões de pessoas no mundo estão conectadas. Já no Brasil, de acordo com a pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, em 2014, cerca de 95,4 milhões de pessoas, ou 54,4% da população, têm acesso à internet. Notem que, mesmo com crescimento ano a ano, pouco mais de metade dos brasileiros tem acesso à rede mundial de comunicação. Outro dado da mesma pesquisa, 50% das casas no Brasil possuem acesso à internet. Se por um lado o número de acessos à internet aumentou, por outro, parece que não estamos aproveitando a riqueza de informações que ela nos propicia para ampliar nossa visão de um mundo, seja pessoal ou profissional. Pesquisadores italianos chegaram a essa conclusão depois de estudar os usuários do Facebook, a maior rede social do mundo, que fechou 2015 com 1,59 bilhão de usuários. De acordo com a pesquisa, os usuários tendem a compartilhar conteúdo que sustente uma narrativa específica e ignoram o resto. O resultado é a formação de grupos homogêneos e polarizados, afirma o estudo. Traduzindo, as pessoas tendem a compartilhar posts que confirmam suas crenças e com amigos que pensam da mesma forma. E isto, em vez de criar um debate, vai reforçando as opiniões que já se tinha. Tudo bem que nem sempre funciona assim, mas é importante estarmos de olho para potencializar riquezas que podemos acessar ao utilizar as redes sociais. Outra preocupação que devemos ter com o universo online é o preconceito, que ultrapassa o convívio presencial para atingir as pessoas como um todo. Em uma pesquisa realizada em quase 500 usuários do Facebook, constatou-se que os homens são mais preconceituosos com relação às minorias étnicas e raciais. Já as mulheres são mais preconceituosas quando os temas são homossexuais, pobres e pessoas feias, na visão delas. E atenção,
A legislação pune de forma cada vez mais severa quem comete crimes virtuais, mas este tema ficará para uma próxima aula.